Hello, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você tá chegando nesse canal aqui agora, já sabe o que você tem que fazer, se inscrever, dar like, compartilhar esse vídeo para geral. Tudo sobre mentorias e cursos aqui na descrição desse vídeo, bem como as redes sociais também. Esse aqui é o nosso vídeo de quinta-feira e nós vamos falar hoje sobre a série Bebê Rena, que tá fazendo muito sucesso na Netflix. E eu acho que podia ser feito mais sucesso ainda, porque, gente, que série que fala especificamente de saúde mental e em vários aspectos, tá? Vou situar. Existe o Dan, que é o ator principal ali do filme, e a Marta, que é uma mulher que chega num bar. Ele é um comediante que tá começando a sua carreira de stand-up, só que ele, para se manter, ele não se mantém de stand-up. Então, para se manter, ele trabalha num bar. E um dia qualquer chega uma tal de Marta, uma mulher, visivelmente com problema mental, e ele oferece pra ela, ela fala que ela não tá com dinheiro, então ele dá pra ela uma bebida falando que é a cortesia da casa. E a partir daí ela vai todo dia vê-lo. Ela vira stalker dele, tá? Ela começa a mandar zilhões de e-mails pra ele, depois consegue o telefone dele, manda 1 milhão de mensagens pra ele e começa também a ameaçar os pais dele que moram na Escócia, pra você ver o nível que chegou. E aí você passa a série inteira falando assim, meu, por que esse cara não denuncia ela? Por que ele fica aguentando esse tipo de coisa? E você vai perceber no decorrer da série que existe um apego emocional dele para com ela, porque querendo ou não, ela dá atenção para ele e era tudo que ele queria, certo? Ser famoso, né? Conquistar as coisas dele, como a maioria das pessoas que estão por aí hoje em dia. Só que no quarto episódio a gente percebe que aconteceu um caso muito grave para desencadear isso nele. Que ele foi abusado por um cara, né, que falou, uma vez apareceu no bar fazendo promessas absurdas para ele que ele ia se dar super bem se colasse nele no stand-up. Então esse cara oferecia bebida, depois começou a oferecer drogas para ele. Ele que não tinha o hábito começou a fazer isso para poder, o cara falava assim, não, você tem que beber, você tem que, né, usar drogas e fazer isso para você começar a produzir mais, para você passar a ter mais ideias. Mas na verdade o cara usava isso de subterfúgio para poder abusar do Dan, né? Então ele foi abusado primeiro e isso desencadeou tudo isso de fatores que a gente acontece. A gente começa a entender o porquê que ele é assim com a Marta, que ele tem esse apego emocional por ela. Então, ele é inviabilizado de várias maneiras. Esse cara, né, que acabou violentando ele, a Marta é stalker, então ele gerou um apego emocional por ela, porque ela era a única que dava atenção. Desse abuso ele não conseguia se relacionar com outras pessoas, então ele não sabia a sexualidade dele, se ele era hétero, se ele era bissexual, o que ele gostava realmente, então ele passou a ter dúvidas disso. Ele terminou o namoro porque ele não conseguia, ele foi abusado, então ele não conseguia ter essa proximidade com a namorada dele. Depois ele se começou a relacionar com uma mulher trans, ele também não conseguia ter relação com ela. E você percebe que ele foi abusado de vários modos. Ele era o bonzinho, ele não conseguia falar não. Ele morava de favor na casa da mãe da ex-namorada, que o irmão dela tinha falecido, então as roupas do irmão, ela passava pro Dan. Só que o Dan não gostava, tinha uma jaqueta lá que ele não gostava, e mesmo assim ele usava, porque ele não conseguia falar não. Essa Marta também, além de ser stalker, teve uma hora que ela abusou dele também sexualmente falando. O pai dele era extremamente grosseiro, ríspido, então não gostava de manifestações de carinho, de afeto, e você vê que o Dan, ele necessitava muito disso. Então, quando você assiste uma série dessa, você se identifica de vários modos, de várias maneiras, né? E principalmente com a questão da saúde mental. Mas o mais importante a gente dispor disso quando a gente fala do direito, que muito preocupante a questão da stalker, né? E a gente tem a lei de stalker no Brasil, tá? Isso tudo veio por causa da Jaqueline Jorques, que é uma jornalista que é aqui do meu estado, do Bom Dia Mato Grosso. Ela foi uma das percussoras, a lei do stalker existe por conta dela. Eu já vi outros relatos de casos de pessoas de rede social mesmo, advogados que foram ajudar outras pessoas porque vieram pedir, essas pessoas viraram stalkers dessas outras. Tipo assim, eu vou ajudar uma pessoa que eu vi na internet com palavras legais, a pessoa vinha conversar comigo precisando de ajuda, eu me sensibilizei como o Dan fez e essa pessoa virar o stalker. Eu conheço casos assim gravíssimos que estão rolando processo até hoje relacionado a isso.
E o pior deles também, além da lei de Stalker, que tem a questão do abuso, né? Do que aconteceu com o Dan, foi um crime. Então tem, obviamente, legislação para isso. Só que o que a gente vê? Que o Dan, ele até queria denunciá-la, mas ele ficava naquele impasse. Se eu denunciar, eu não vou mais receber os e-mails dela, eu não vou mais ter essa proximidade com ela, que era o que mais pegava. Essa série eu vou falar pra vocês que me abalou bastante em vários aspectos, vários sentidos, porque a gente se reconhece de alguns modos, sabe? A gente passa por algumas situações de abuso, não, no meu caso não igual o Dan passou, mas de pequenas coisas que quando você vai perceber, você fala, cara, isso daqui eu tive. Você percebe os abusos que você passa, pequenos diariamente. Essa série da Netflix, o que mais me chocou é que o ator principal é o produtor da série e ele tá reescrevendo os abusos todos que ele passou. Ele teve uma stalker que mandou mais de 41 mil e-mails pra ele. Então, assim, ó, o que eu vou te falar. Se você perceber que tem alguém te stalkeando, denuncie. Questões de abuso, procure ajuda. Saúde mental, gente, sempre em primeiro lugar. Essa série veio mostrar principalmente isso pra gente. Vamos nos cuidar. Até mais.